Olá, você que está aí nos acompanhando nesse evento GoRN. Estou aqui em um painel sobre Customer Success. Meu nome é Lucas Castro. Estou aqui com a Robs, o Rafa e o Estevão. E para dar um pouco de contexto para vocês, vou deixar cada um se apresentar rapidamente. Então, por favor, começando pela Robs, vamos falar uns minutinhos aí sobre quem que é cada um, para dar um pouco de contexto aí para quem está em casa, né, nos acompanhando, saber de onde veio cada pessoa, qual que é o background, né, qual que é a região do país, porque aqui temos pessoas de várias regiões, né, e mais ou menos por onde passou, para a gente dar esse contexto. Muito bem, vamos lá. Eu sou a Roberta Silva, vocês podem me chamar de Hobbs, popularmente já pegou o apelido. Eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu sou especialista em Customer Success, em User Onboarding e também em cultura organizacional. Estou na área há um pouquinho mais de 5 anos e estou ansiosa aí por esse papo. Tenho várias coisas para contar para vocês sobre os projetos que eu trabalho, sobre a minha empresa, que é a Consultoria de Sucesso, sobre o Cliente Cast, mas aí no decorrer da conversa eu vou contando tudo. Então, o importante é que daqui a pouco vai passar algum gato aqui que vai interagir com a gente também. Legal, vamos lá. Rafa, se apresenta rapidinho para a gente. Bom, eu sou Rafael Menezes, hoje eu sou Head de CS no Grupo H. Eu sou de Fortaleza, mas eu moro em São Paulo. E aí eu tenho passagem pela Disney, dos parques, e também pela Log em implantação de CS lá. Então estou ansioso para a nossa conversa de hoje. Muito bacana. Vamos lá para o Estevão. Aí, pessoal, beleza? Então sejam bem-vindos a esse evento, esse excelente evento. Bom, eu comecei na área de tecnologia tem mais ou menos uns 15 anos, quando eu digitei a minha primeira linha de comando, Pascal. Não sei se vocês conhecem aí, mas é uma linguagem bem antiga. E a partir daí, então, fui inserido no mundo da tecnologia. Depois eu tive duas startups, uma delas chamada de Plantões Médicos, onde eu fui o CEO dessa startup, se tornou um dos maiores portais de medicina do Brasil. E foi aí que eu entrei nesse mundo de Customer Success e desenvolvi algumas outras estratégias dentro da minha empresa, em outras grandes empresas, como por exemplo a Cielo, e hoje eu sou diretor de Customer Success da Orgânica Digital. Isso aí, vai ser bem massa esse papo. Muito bacana. E para complementar, eu já falei meu nome, né? Lucas Castro, eu sou diretor de clientes da Evolux. A Evolux é uma empresa daqui de Natal, do nosso ecossistema, e a gente já trabalha com Customer Success há bastante tempo, né? Fomos uma das pioneiras aí a adotar um setor, né, de CS dentro, e é um prazer estar aqui dividindo esse palco virtual com grandes nomes, né? E contribuir para todo mundo aí que está interessado nessa área, que é uma das grandes áreas do momento, né? Vamos falar. A gente tem aí Customer Success como uma área que está em plena ascensão, a gente tem diversas empresas, quem não implementou ainda setores está correndo atrás para implementar, já está bem claro assim para todo mundo que é um grande diferencial competitivo, né, que atualmente as empresas não podem deixar de cuidar da satisfação dos clientes, né, dessa lealdade, desse sucesso que o cliente tem que ter. E para dar início aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso painel, eu queria falar um pouquinho sobre desafios, né? Na opinião de vocês, qual que é o maior desafio que vocês encontraram aí pelas empresas, por onde vocês passaram, né? Puxando aí da memória, o que vocês encontraram de problemas e principais falhas, né? Ou até mesmo principais empecilhos, dificuldades. Vamos falar aqui do que as pessoas têm que estar atentas na hora de criar esse setor do CS, na hora de tentar implantar essa cultura. Eu vou deixar mais livre agora, tá? Não vou nomear ninguém. Quem quiser já puxar, já pode puxar aí o tema e vamos na empolgação. Beleza, eu vou entrar então, pode ser? Pode ser, vamos lá. Bom, são um mundo de problemas, né? Quando a gente está começando aí, a gente não sabe, na verdade, por onde começar. Mas eu vou trazer para vocês uma frase que eu acho que ela vai elucidar um pouco mais o meu pensamento sobre a principal dificuldade que eu tive na hora de implantar dentro da minha empresa e dentro das empresas que eu passei. Uma frase do Peter Drucker. O Peter Drucker, ele é o pai da gestão moderna, ele é o pai da administração moderna. Certamente, em algum momento, vocês
cruzaram com algum material dele. E ele diz assim: a cultura empresarial devora a estratégia no café da manhã. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que aí a cultura empresarial tradicional devora a estratégia de CS no café da manhã. É isso que eu vejo a todo momento. Na verdade, quando nasceu, quando foi criado, enfim, não se sabe bem ao certo, né, o momento que foi criado, tem algumas hipóteses aí, mas na hora que nasceu, já automaticamente virou um setor fechadinho, o que, na minha opinião, isso é um erro. E isso fez com que o sucesso do cliente fosse de responsabilidade somente de uma, duas, três pessoas ou um pequeno time. Quando, na verdade, quando você entrega um serviço ou um produto ou um sucesso para o cliente, um resultado daquele produto ou daquele serviço, é toda uma empresa que trabalha e tem, lógico, pessoas que ficam mais na frente do processo e pessoas que ficam mais atrás. Só que a responsabilidade, automaticamente, quando nasceu isso, acabou ficando fechada somente para aquele time. O que eu acho um erro. E, lógico, nem tudo na vida nasce já pronto, né? Então, nasceu daquela forma e isso está sendo amplamente trabalhado. Eu vejo diversas iniciativas aí para ampliar esse setor, né? Que está aí levando sucesso até um dado, até uma certa, até um dado caminho, né? Dentro dessa jornada, mas não de forma completa. Então, eu passei por esse desafio em muitas empresas e, inclusive, eu vejo que algumas empresas, elas não têm nem a noção do que é o maior desafio delas. Elas não sabem, porque um time de CS é relativamente novo, as equipes elas estão recém se formando em muitas empresas, na maior parte das empresas. Então, muitas vezes, as empresas elas não sabem que elas precisam atacar a cultura da empresa, e elas acabam criando um setor e aí não conseguem avançar. E o que acontece? Esse time de CS é desfeito, ou ele se torna um time que vai fazer pós-venda, ou se torna um time que eu já vi empresas colocarem CS para cobrar boleto. E, tipo assim, são grandes empresas, não são empresas assim, que em tese já deveriam ter um nível de maturidade maior. Então, o principal problema, a principal dificuldade que eu vejo nas empresas é de levar essa cultura para cima. E aí, o que eu fiz para resolver esse problema? Desculpa te cortar, Estevão. Antes de entrar na solução, vamos passar por todo mundo e aí cada um fala qual que é o primeiro problema e aí na segunda rodada a gente já entra em solução, tá? Vamos fazer assim? Perfeito. Então, você tem mais alguma coisa para acrescentar aí dessa parte do desafio? Resumindo, estou entendendo que é cultura, né? Que é essa questão de vir de cima para baixo, né? Isso, exatamente. Mas tem um segundo desafio, mas vamos lá, porque senão vou me estender. Tá, vamos lá. Quem quer falar agora um pouquinho? Eu posso falar. Então, assim, na minha experiência, vendo assim, quando eu implementei CS na Log, acho que o que eu mais vi, assim, concordo muito com o Estevão em relação à parte cultural, é um desafio grande trazer uma novidade, assim, né, para a empresa, mas também a parte de montar a equipe, ela é um desafio bastante importante também, né, entender quem são as pessoas que vão integrar o time, como é que você recruta, né, quais são os objetivos do dia a dia, como é que vai ser essa criação da parte mais prática, eu também vejo como um grande desafio, né? Então, aí, somando com o que o Estevão falou em relação à cultura, seria a parte de montar o time de CS. Legal. Hobbs. Eu acho que desafio é o que não falta, né, Lucas? Principalmente como o Estevão falou, é uma área nova no Brasil, já é uma área nova no mundo, né? A gente ouve falar de CS desde 1996 e como ela nasceu numa empresa de tecnologia, num CRM, ela meio que incorporou essa capa de que CS é coisa de tecnologia. CS é coisa de empresa de recorrência. CS é só para controlar churn. Daqui a pouco a gente fala mais sobre churn. Mas aí acabou acontecendo muitos mitos ao redor do que é CS, de como usar CS.
em empresas que não são de tecnologia ou em áreas que não são de recorrência, na forma como eu vou cobrar meu cliente, enfim. Criou-se vários mitos nesse sentido. E a cultura, sem sombra de dúvidas, é o mais pesado quando a gente tenta mudar o processo de uma empresa, porque a gente está falando de pessoas, são pessoas que constroem esses processos, então não tem como eu pular a etapa da cultura, eu preciso fazer uma caminha ali para que isso funcione adequadamente. E esses processos, eles precisam ser testados. Então, tem uma questão de disciplina muito envolvida também nas dores de fazer o CS se proliferar na empresa. Não só como uma área, como um departamento, ou como uma pessoa, mas sim como parte integrada da cultura da empresa, de realmente cada departamento pensar como que o processo que ele está executando naquele momento entrega sucesso para o cliente de fato. E aí entra outra, né, a outra etapa dessa dificuldade, que são as ferramentas. Então, eu tenho sempre esses 4 pontos, que eu gosto de chamar de 4 pilares, que são as pessoas, o processo, a disciplina e depois as ferramentas. Então, já para matar aquilo que todo mundo pergunta quando vamos começar a falar de CS que software que eu contrato? Agora nenhum. Então, eu acho que a principal barreira que a gente tem na hora de implantar CS é a pessoa mirar no software, mirar no processo antes de mirar nas pessoas. Acho que essa é a principal dificuldade que eu vejo aí no mercado. Legal, trazendo um pouco de... Oi, Rafa, você ia falar? Não, só concordar com o Hobbes que tipo, essa parte do processo de ferramenta, ela é muito visada no início mesmo, né? E eu sempre falo assim, que se você tem uma planilha, você tem tudo, sabe? Que dá para fazer tudo. Boa. Eu ia dar a contribuição aqui do exemplo mesmo, né? A empresa Evolux, que eu trabalho lá, a gente já tem alguns anos que tem setor de CS e até hoje a gente ainda não contratou uma ferramenta para isso. É planilha para cima e para baixo, é diagrama, pessoas maior do que processo, né? Então, continuando a nossa conversa aqui, né? Vamos entrar agora nessa segunda rodada. Vamos falar um pouco mais sobre, diante desses desafios que vocês mencionaram, vocês conseguem citar algumas soluções ou algumas coisas recorrentes, né, que vocês enxergam que funcionou bem para várias empresas e que realmente, assim, não dá para dizer que tem uma receita, né, para criar um setor de CS, mas existem provavelmente ali algumas práticas, algumas convergências de coisas que realmente resolvem essas principais dores, né, de cultura, de pessoas, né, processos e até mesmo ferramenta. Então, eu queria ouvir de vocês aí um pouco dessa experiência, inclusive se vocês conseguirem trazer até a experiência prática, né, de dizer case, assim, eu acho bacana. Bacana. Vou pegar essa para mim, já que eu queria falar antes, né? Então, eu desenvolvi um processo, um método, e até eu conversei um pouco com o pessoal do CS Meetup de Natal, e chamado manifesto. Então, esse manifesto, ele visa instaurar um núcleo, né, um cluster de cultura de CS dentro de cada setor. E, lógico, alinhar esse indicador, né, independente do setor que for, alinhar ele com algo relacionado ao sucesso que é entregue ao cliente, relacionado à satisfação do cliente. Então, eu desenvolvi esse processo, né, ele é relativamente novo, e tem algumas empresas que começaram agora a implantar, então eu não consegui ainda ter essa amostra para ver se deu certo ou deu errado, mas foi a maneira como eu tive de, vendo todos esses anos aí, muita gente reclamar sobre a questão cultural, e eu mesmo, tipo, dar com os burros na água, não consegui avançar, mesmo a empresa sendo minha, a cultura, lógico, eu não era o CEO, mas eu encontrei muitas dificuldades, e aí eu montei toda essa estrutura e está em fase aí de testes. Então espero que dê certo. Lógico que de primeira a gente sempre vai fazendo os seus ajustes, né? Eu não espero também acertar de primeira, mas eu desenvolvi um processo aí. Quem começou a aplicar, já estou tendo alguns feedbacks bem legais. Então eu desenvolvi esse projeto aí um processo chamado de manifesto. Mas eu vejo uma movimentação bem grande aí, porque isso está relacionado com a cultura do cliente no centro, né? Então tem outras estruturas aí que estão sendo montadas para deixar
mais uniforme aí a entrega de resultado com marketing, vendas e sucesso do cliente, como, por exemplo, o que eles chamam, tem gente chamando de pod essa estrutura, né? Então eu vejo várias movimentações aí no mundo de CS para esse âmbito de fato levar essa cultura para todos os cantos da empresa, todos os níveis da empresa. Legal, Estevam. E aí, quem quer continuar? O Rafa? Acho que pegando no gancho, né, do nosso ritmo aqui, olhando para o desafio que eu tive, tanto de implantar uma área de CS, né, na Log, isso foi há mais de 2 anos atrás, eu tive que criar uma área do zero. Foi muito difícil no início pensar quem eram as pessoas que eu precisava para compor o time de CS, né? Imaginando que não tinha nada de CS na época, eu comecei a pensar num time que fosse multidisciplinar, né? Que fossem pessoas muito diferentes uma das outras e que elas pudessem se complementar. Porque como é o pensamento, né? Se a gente vai montar uma área que vai colocar o cliente no centro, né? Precisa ser formada por pessoas que entendam as outras. Quanto mais multidisciplinar e multicultural for o time, mais a gente vai conseguir ter empatia com as outras pessoas, né? Então, essa foi a minha ideia, e além disso, de trazer pessoas que pudessem se fortalecer, né? Então, existe a cultura da empresa, que tem que olhar para colocar o cliente no centro, existe a cultura do time, né? Pensando, por exemplo, em trazer uma pessoa que fosse mais analítica, uma pessoa que fosse mais negociadora, uma pessoa que fosse mais de processo, uma pessoa que interesse muito de CX. Essa composição foi muito importante para conseguir colocar a área viva, né? Então, por exemplo, a gente passou aí mais ou menos uns 3 meses aí focado na construção, todo mundo na salinha ali, discutindo, debatendo, vendo a jornada do cliente, o que o cliente tinha de expectativa, quais eram os produtos que a gente tinha que operar para conseguir formar isso. E foi essencial ter isso, né? Então, se eu tivesse trazido pessoas muito iguais naquele momento, eu ia ter o mesmo resultado, né? Não ia ser tão rico nessa relação, nessa discussão. E isso foi muito importante porque quando o CS eu trouxe o primeiro resultado da área, foi que eu comecei a vender, né, para a diretoria, mostrar que essa área realmente funcionava, porque ali foi uma construção muito da gente para cima, né? É um pouco diferente do Grupo H. Quando eu cheguei aqui, já existia um time, já existia o início de uma cultura, né, de CS, e aí foi só para ali mesmo colocar a cereja do bolo e trazer ali o conceito de colocar o cliente no centro, né? Então, assim, da minha experiência, foram momentos distintos, né? Eu tive mais o desafio de plantação, de construir a área, e aqui eu estou tendo um desafio muito mais de ampliar, né, esse entendimento de cliente no centro. E como que nós somos pequenos ainda, dá para treinar todo mundo, sabe? Então eu vou com todas as áreas, converso com todas as pessoas, propago essa ideia mesmo ali. É um trabalho de formiguinha, mas é muito importante para trazer esse entendimento e preocupação, né, de colocar o cliente no centro. Legal, Rafa. Esse trabalho Muito legal. do dia a dia aí de centrar é realmente um dos mais dolorosos, né, Rafa? Trazendo um pouquinho para o lado do meu dia a dia de trabalho, como eu tenho uma empresa que é de consultoria, então construir área é praticamente meu dia a dia. Então já foram mais de 200 desde o começo aí da consultoria, e antes de abrir a consultoria eu passei por 4 empresas, 4 startups, criando áreas do zero. E aí eu desenvolvi um framework de trabalho, que é o que eu uso hoje como metodologia da consultoria de sucesso, e ele está muito baseado em entender a jornada do cliente ou do consumidor, para que essa área seja levantada enquanto a gente está rodando ela, que é uma das coisas mais difíceis. A gente brinca muito que é trocar a roda do carro com o carro andando. Então eu já tenho o cliente lá, eu já tenho coisas acontecendo e eu preciso criar um sistema de trabalho. E aí, considerando cultura, pessoas, processos, disciplina, que respeite a entrada de novos clientes. Porque senão eu vou estar sempre correndo atrás e vai estar sempre atrasado o meu projeto. Então, esse framework de trabalho, ele preza muito por essa construção cultural, primeiro, que está totalmente baseada em comunicação interna.
como as pessoas se comunicam reflete extremamente a cultura, é um dos pontos culturais mais fortes, né? Quando a gente pega lá os 5 elementos que compõem cultura organizacional, a comunicação é um deles, rituais, criar toda a questão de imagens, né? Logo não está ali por acaso, então tem todo um envolvimento, né, dessa questão cultural com as pessoas. E aí o segundo passo já é um mão na massa técnico mesmo. E eu costumo construir um departamento, digamos assim, baseado no momento de vida do cliente, que é o onboarding ou a implantação, que é o primeiro momento, ele recém comprou, qual é a regra, como é que isso aqui funciona. E criar processos para mostrar como isso aqui funciona. E a partir desses processos, criar as métricas para entender como eu vou acompanhar esse momento para saber se eu estou indo bem ou não na implantação do meu produto ou do meu serviço. No segundo momento, a adoção desse produto ou desse serviço. Né? Não é porque está pronto, que está instalado, que está entregue, que o cliente está usando. Então, eu preciso acompanhar ele no momento de educação mesmo, dia a dia, ajudar ele a criar o hábito de se envolver com aquele produto ou com aquele serviço. De novo, construir o processo e depois construir uma métrica para acompanhar se esse processo está funcionando. E não adianta tentar dar um Google. E aí a galera quer ir lá no Google e falar quais métricas eu uso de CS na minha empresa. Eu sinto decepcionar vocês, não vai funcionar. Porque o CS, o sucesso do cliente, se você está aplicando na sua empresa, é o sucesso do seu cliente, que é através do seu produto, que não é igual ao meu produto, que não é igual ao meu cliente. Então, as minhas métricas não vão funcionar para você. E o terceiro momento de vida seria ali quando a gente quer falar de engajamento, que então é o momento que ele implantou, entendeu como é que isso aqui funciona, criou o hábito de usar, agora ele precisa de mais, eu preciso engajar esse cliente a continuar comigo, a renovar, a comprar mais, a me indicar. Então, o que acontece muito é, na ânsia desse Google que a gente deu e descobriu as principais métricas do mercado, é eu tentar aplicar NPS na hora errada, eu tentar fazer upsell na hora errada, ou eu focar em métricas, padrões de mercado que não tem nada a ver comigo. E aí eu falo, CS não é para mim, CS é caro, CS não tem nada a ver com o meu mercado, e eu acabo indo para o lado errado, desconsiderando completamente que o sucesso é do meu cliente. Então eu preciso rever o que eu estou fazendo pelo meu cliente para que ele tenha sucesso. Mas esse é mais ou menos meu passo a passo aí todos os dias. Entendi. Muito bacana as contribuições. Movendo aqui para uma terceira fase do nosso debate, né? Vamos pensar agora em quem está com uma empresa que já está rodando, como você falou aí, né? Trocar a roda com o carro em movimento. Então, a empresa está lá rodando, ela já tem vários departamentos, está todo mundo já ocupado, cada pessoa tem sua tarefa, né? Como que vocês enxergam que é o jeito... É difícil de dar uma resposta genérica, tá? Mas imaginem uma empresa de médio porte, né? Tem empresas de pequeno porte, às vezes, que tem poucos funcionários ainda, né? Mas quais que são os principais conselhos que vocês dariam para uma empresa que está querendo estruturar o setor e não sabe nem por onde começar, né? Perguntas como, e aí, eu pego uma pessoa aqui de dentro e eu digo, agora você é o CS, e boto o broche lá na camisa dela e beleza, ou não, só dá para começar o setor se eu abrir uma vaga, puxar uma pessoa de fora que já saiba o que é CS, ou só dá para abrir o CS se contratar o Estevão, a Hobbs, tô brincando. Existe esse papel, né, do consultor também, então são caminhos, existem diversos caminhos aí, e eu queria se vocês pudessem explanar um pouquinho da opinião de vocês, né, de quais são talvez os caminhos mais fáceis, ou os prós e contras, né, fazer um pouco de análise aí. Eu acho que o Rafa também pode contribuir, já que ele teve que criar esse setor numa empresa, era uma empresa que cresceu muito rápido também, né, então queria ouvir de vocês aí o que vocês podem compartilhar com o pessoal sobre isso. Bacana. Bom, o que eu diria para vocês, né, a gente não precisa muitas vezes reinventar a roda. A gente, com atitudes e ações básicas, a gente já consegue aí desenvolver a nossa estratégia de CS. Então, no meu ponto de vista, eu vejo o CS de três formas, né? São 3 pilares. Um deles, lógico, é resultado positivo, o outro é satisfação percebida, e o outro é... Fugiu agora.
satisfação percebida, resultado positivo e relacionamento aquecido. Feio. Então, essas 3 formas. Você tendo como entender como que o seu cliente está satisfeito, se ele está satisfeito, seja qual forma você tiver. Por exemplo, eu vejo empresas entendendo a satisfação do seu cliente através de uma pesquisa num guardanapo, por exemplo. Claro, é tipo um restaurante mais divertido, assim, vamos dizer, né? Então não importa o meio, desde que você entenda de alguma forma aquilo. E então a gente tem satisfação percebida. Então você precisa entender a satisfação do seu cliente. Lógico, antes da satisfação ainda vem o resultado positivo, né? E o que é resultado positivo? Resultado positivo para mim pode ser uma coisa, para o cliente da Hobbs pode ser outra, para o cliente do Rafa certamente é outro. Então, o que é resultado positivo para o cliente? Você pode alinhar algum tipo de meta, por exemplo, para entender resultado. Então, esse é um outro pilar. Então, pergunte, você não tem meta desenhada, você não sabe o que o seu cliente espera do seu produto ou do seu serviço. É importante você entender, mapear isso. Então, isso não necessariamente você precisa construir coisas. Basicamente, se você não tem isso ainda mapeado, é ligar para o cliente ou enfim, se conectar com ele de alguma forma, por algum canal, e aí você vai ter esse segundo pilar. E o terceiro pilar é relacionamento aquecido, que seria o engajamento, né? Você tem que manter essa proximidade, seja o seu negócio com um ticket mais alto, né? Então você tem um relacionamento aí mais pessoal, ou seja o seu negócio uma assinatura de um produto de um serviço na internet que você tem, que aí realmente toda a comunicação e toda a estratégia de engajamento ela é digital. Então não precisa necessariamente reinventar a roda. Do meu ponto de vista, você atendendo esses 3 pilares de alguma forma, você já vai estar fazendo CS. Perfeito. Concordo com o Estevão, tipo, gênero e grau. Acho que a minha sugestão, assim, para quem está iniciando, conheça seu cliente. Né? Não adianta trazer o entendimento de CS para a empresa se você não sabe o que teu cliente espera do teu produto. Né? Então, assim, para desenhar o sucesso, é o sucesso dele. Né? E o que eu vejo muitas empresas fazendo é presumindo qual é o sucesso do seu cliente. E essa presunção que leva a gente para momentos aí de falha no processo de CS, porque se eu entendo onde o meu cliente quer chegar, o que ele espera do meu produto, né? Qual é o entendimento que ele tem ali de atingimento, né? O que ele deseja. Se eu entendo isso, é meio caminho andado para eu conseguir aplicar a cultura de CS nele, mas eu tenho que ligar, eu tenho que estar com ele, eu tenho que entender. Né? Então, nesse primeiro momento, tem que ter muita pesquisa. Né? Tipo, Rafa, tem que ser pesquisa elaborada? Não, assim, tem que ser uma pessoa que ligue, que tenha preocupação com o cliente e entenda, né, essas expectativas. Né? Então, a partir disso, é que a gente, por exemplo, na Log, quando eu comecei a montar, todo mundo tinha que ter um alto engajamento com os clientes da carteira. Né? A gente tinha um número alto de clientes ali, eu fiz uma divisão por pessoa, né, e cada CSM ia entrando em contato para conhecer, se apresentar, entender, e a partir daquele momento começar a setar expectativas. Né. Mesma coisa eu tive que fazer aqui no Grupo H. Né. Quando eu cheguei, eu também tive que entender a realidade, porque, por exemplo, hoje no Grupo H é solução financeira, mas nosso produto principal é crédito consignado. Então, assim, o produto nem visto de forma positiva no Brasil, ele é. Olha o desafio, né? Então, assim, você tem que entender ali com a empresa o que o RH espera de crédito consignado. Às vezes ele nem sabe. E aí cabe à nossa área trazer essa ideia e dizer, você consegue esperar isso, aquilo outro, de também levar essa ideia, porque às vezes o cliente não sabe, é tão novo você perguntar para o cliente onde você quer chegar com o meu produto. Né? E aí a pessoa fica olhando para você, tipo, não sei, acho que ninguém nunca fez essa pergunta para mim. Né? E aí é interessante a gente entender, tá, o que você pode ter com a gente, né? Quais são as expectativas que você pode ter, né? O que você pode ter de ganho? E isso é interessante setar, né, nesse primeiro momento. Então, assim, acho que a minha dica primeiro antes de qualquer coisa, entenda o seu cliente. A partir daí é que você vai começar a aplicar os conceitos de CS, né? Porque, como a Robert falou,
o seu produto vai ser diferente, o teu negócio vai ser diferente, o que o teu cliente espera vai ser um diferente do outro. Então vai ser muito particular e vai ser muito específico. Então é realmente importante ter esse entendimento para conseguir aplicar, né, de maneira customizada isso para eles. Sem dúvida, essa questão do customizado é a cara do CS, praticamente, né? Tudo que a gente vai falar de CS vem acompanhado de um depende. Porque o cliente vai mudar, a empresa vai mudar, o processo vai mudar e nada é fixo dentro da área de CS. Eu acho que essa também é uma das maiores dificuldades, né? O fato de tudo mudar o tempo inteiro, porque o comportamento de consumo muda o tempo inteiro. Então, se a gente está desenhando estruturas processuais, aí eu estou falando de fluxograma mesmo. Você que não sabe nada de CS não tem problema. Eu tenho certeza que a sua empresa tem missão, visão e valores colado ou escrito em algum lugar. Começa por aí. Começa pegando os seus processos e vendo se aquilo que você disse que são os seus valores bate com aquilo que você pratica todos os dias. Se lá na sua parede está escrito transparência e você continua mentindo para o seu cliente, omitindo informações, porque o processo não pode ser aberto, senão você demonstra todas as suas falhas internas, digamos assim, processuais para o cliente. Tem um videozinho que eu uso muito nas minhas apresentações, que é uma sátira. Depois vocês podem procurar aí na internet, é bem facinho de achar. Chama Atendimento e é de um grupo de humor chamado Parafernália. É um vídeo fantástico, só que ele retrata muito bem esse passo a passo de quando a gente começa a externalizar os processos que estão quebrados. Então o atendente é mega sincero, ele fala, a gente vende 50 mega, mas só entrega 10. Tem 100 canais, mas você só vai gostar de um. Então, né, esse momento que a gente externaliza aquilo que não está certo, é hora da gente rever os nossos valores. A gente está sacrificando alguma coisa no meio do caminho para chegar naquela missão que é dominar o mercado, é ter 100 mil clientes. Aquilo que você coloca como plano do ano de 2021 tem que estar batendo com como você vai chegar lá naquele plano. E se você quer ter uma cultura customer-centric, se você quer colocar o cliente como centro do negócio, esses valores vão ter que acompanhar isso no processo, na execução diária. Então, acho que essa é uma dor que a empresa sente muito, porque o CS, quando ele entra como um departamento, digamos assim, ele se mete, né? CS é metido, ele quer se meter em tudo. Então, ele vai mexer lá no seu processo financeiro, porque o processo financeiro foi feito para a empresa, não foi feito para o cliente. Ele vai mexer no processo do marketing, compartilhar case. Ele vai mexer no processo do vendedor, passar a informação de uma venda fechada. Vai ser construído um SLA interno. Então, ele começa a se meter, entre aspas, nas outras áreas. E aí, se a cultura não está muito bem preparada para isso, você vai sentir várias dores pesadas. A área de CS vai ser rechaçada. Vai falar, não, esse povo é muito chato, quer controlar tudo. Não deixa de ser verdade, CS é levemente controlador. Concordo muito. Mas a gente faz isso pelo bem do cliente. Por quê? Porque nenhuma área, nenhum departamento da empresa desenha processo para o cliente. Desenha processo interno. Desenha processo para passar do vendedor para o financeiro, do financeiro para o vendedor, do vendedor para o implantador, se tem implantador. Se não é, beijo, tchau, a gente se fala quando você tiver algum problema e precisar ligar no suporte. E aí você só tem memória negativa com esse cliente. Então, na prática, por onde começar? Começa por aí, revisando se os valores da sua empresa batem com o que você está fazendo no dia a dia dos seus processos. Vai para uma pesquisa? Com certeza, vai lá e pergunta para o seu cliente o que é sucesso para ele. Mas antes disso ou durante isso, pega o seu produto, e aí quem tem um ERP tá ferrado? Escreve todos os benefícios das funcionalidades que você criou. Não é o trabalho, não é o resultado que elas dão. É o benefício para o cliente que usa adequadamente. E aí, depois disso, você vai combinar o que é sucesso para ele, qual das funcionalidades que você tem entrega o benefício que ele quer, e aí o processo vai ser naturalmente desenhado para que esse benefício chegue até o seu cliente. Isso é genuinamente desenhar uma trilha de CS, indiferente de você ter um departamento de CS. Então, o seu departamento de atendimento pode tranquilamente fazer isso.
O que não dá para fazer é para chegar lá na empresa amanhã e mudar a plaquinha do suporte ou do saque para CS, sem mudar o comportamento do time que está lá, sem mudar a forma como os processos são desenhados. O processo tem que ser para o cliente e não para o produto. Acho que é isso. Muito bacana. Isso que você falou, até puxando um gancho aqui com um pouco que o Estevam comentou, né, de dizer assim, CS, botaram lá a plaquinha, né, virou um setor, foi engolido pela estratégia, né, tem a ver porque o CS ele não consegue fazer as coisas sozinho, né, ele vai precisar se envolver com um monte de setor lá dentro da empresa, e achei bem bacana que tem um link bem poderoso aí entre esses raciocínios. Eu queria saber agora de vocês um pouquinho sobre, falando agora de setores, né? Então a gente tem comercial, pós-venda, suporte, experiência do cliente. Como que é a dinâmica entre esses setores, né? Esses setores, existe uma hierarquia entre eles? Esses setores, eles são pares? Como que vocês enxergam isso? E como fazer o CS, a cultura do CS conseguir florescer diante desse cenário, né? Porque o CS, ele tenta fazer as coisas funcionarem ali, mas se os outros setores não ajudarem, o CS não consegue fazer nada, né? O CS ele é inteiramente dependente aí desses outros setores, né? Então, como que vocês enxergam essa dinâmica e o que vocês imaginam que precisa estar posto para isso funcionar bem? Bom, eu acredito nessa minha visão, né? Por exemplo, na minha empresa não existe mais um setor de CS. Então eu criei esses clusters, esses núcleos dentro de cada área, justamente para tentar fazer esse alinhamento melhor aí de cultura e ficar tipo na cabeça de todo mundo, de que de fato quem é que paga o nosso salário não sou eu que sou o diretor ou o meu sócio, enfim, mas sim o cliente. Então essa foi uma mudança que a gente fez para tentar desmistificar essa questão de setor e SLA. Mas a gente sabe que existe aí, precisa existir, não são todas as empresas que conseguem fazer esse modelo que eu desenvolvi, e a gente nota aí bastante SLAs entre as áreas, né? Acordos entre áreas. Então, por exemplo, o ICP é um acordo que é feito de perfil de cliente ideal, porque fica aquela disputa, né? O marketing gera o lead ruim para o cliente, para o vendedor. Aí o vendedor gera o cliente ruim para o CS. Então, o ICP é uma das formas aí de fazer esse alinhamento de marketing e vendas, e agora chegou um terceiro aí para brigar, que é o sucesso do cliente. E então esse alinhamento ele tem que ser feito, e lógico, entre outras áreas também, mas aí eu também quero puxar já um gancho. Você citou experiência do cliente, né? Então a gente tem, eu não sei se é uma confusão ou enfim, essa aqui, talvez esse conceito, né? Será que existe um conceito certo? Existe um conceito? Será que esse conceito é certo? É errado? O que será que é uma coisa ou outra? Mas o que eu vejo assim aí misturando sucesso do cliente e experiência do cliente, né? Você, por exemplo, existe a experiência do cliente, né? Existe uma série de estudos que falam, principalmente o povo brasileiro, ele escolhe, a forma dele escolher um produto ou um serviço, tanto na compra quanto na recompra, por exemplo, no pós-venda, está muito relacionado com a experiência. Então, se você entrega o seu produto ou o seu serviço, ou o resultado do seu produto ou o seu serviço através de uma experiência, esse cliente ele tende a consumir mais vezes esse teu produto ou serviço. Essa é uma pesquisa que saiu de uma consultoria chamada PwC. É o país no mundo que mais exige que o produto de uma empresa ou serviço entregue, ele seja envolvido em uma experiência. E aí é uma questão que, lógico, o cliente, né, ele quer que o produto dele, principalmente no Brasil, seja entregue através da experiência. Mas, só que se essa experiência, né, essa entrega que você vai fazer não gerar resultado para o cliente, ele vai embora. Não adianta. Então aí está o papel do sucesso do cliente, fazer com que esse cliente, esse produto que ele está utilizando, esse serviço, gere um resultado para o cliente, de acordo com o que é sucesso para ele, de acordo com o que é um resultado bom para esse cliente.
Não. Boa, Estevam. Tipo, pensando assim no que você mencionou agora, tem empresas que olham muito para a setorização, né? Deixar CX e CS como setores específicos. E aí acaba que CX vira muito área de suporte, né? E aí CS fica muita parte consultiva, né? Depois que o cliente passa por vendas. E eu vejo muito isso assim, como tradição nas empresas que eu já passei e no que eu converso, assim, mas pensando na parte de cultura, né, a cultura que une as duas, né, tanto CX quanto CS, é colocar o cliente no centro. Né? Se o cliente está no centro, a empresa consegue fazer a movimentação de ambas as áreas, né, mas se importando em como que o cliente, né, ele está ali passando durante a jornada, né? Ou seja, desde o momento que ele sabe da tua empresa, o nome da tua marca, até o momento que ele consome e termina de consumir, tudo isso, né, é a jornada dele. E a gente tem que se preocupar em relação à experiência, se ela é positiva ou não durante todo esse processo, né? E o sucesso ele vem para trazer ali, de fato, uma conquista para essa empresa de acordo com a experiência. Então, eu penso muito nisso, né? Então, tem vários momentos assim da jornada que a gente tem que se preocupar, mas se o cliente está no centro de todo o processo, já é muita coisa, né? Então, deixa de ser somente uma preocupação de só CS e só CX se importa com o cliente, né? Acho que isso é uma grande falha que pode acontecer, e na verdade não. Toda a empresa está engajada, né? O desafio é colocar todas as áreas envolvidas nesse processo, porque não adianta, eu não vou conseguir entregar uma experiência positiva, né, se eu não tenho uma certa área que tem contato com o meu cliente que não está engajada com isso, que não é o propósito dela. Em algum momento isso vai falhar, em algum momento isso vai dar errado, né? E aí fica ali o CS tentando ao máximo se articular com as áreas e não conseguindo ter sucesso interno para conseguir entregar, e aí vira um grande problema, né? Então, sim, existe diferenciação de processos, mas a cultura que une é de foco no cliente. Bom, eu vou puxar para o lado um pouco mais prático. Então, os meninos já conceituaram muito bem, não vou ficar chovendo no molhado aqui, mas em termos práticos, né? Quando eu vou construir áreas de CS, quando a gente está pensando em time, em hierarquia, em quem demanda processo para quem, né? Toda uma questão de estrutura da empresa mesmo. É muito comum a empresa ter dúvida de onde ela encaixa o departamento de CS. Se esse departamento é subordinado a vendas, se esse departamento é subordinado ao time de produto, então acaba ficando ali algumas lacunas que mudam de acordo com o perfil da empresa, principalmente com o perfil hierárquico e burocrático, sim, da empresa. Quando a gente está trabalhando com empresas maiores, quando empresas tradicionais e, digamos, mais antigas querem implantar um processo de CS, acaba sendo um pouco mais doloroso, porque vai mexer na hierarquia. Então, o time de produto e o comercial, que eu brinco muito que é o filho mais velho e o filho querido, o filho perfeito, eles não são mais os queridinhos que detêm todo o poder. Então, se eu colocar a área de CS abaixo da área de vendas ou abaixo da área de produto, eu tirei o poder hierárquico dessa área que ela deveria ter. E eu continuo dando o poder de decisão do processo apenas para vendas e apenas para produto. Então, a estrutura que eu mais gosto de aplicar é onde o CS ele é uma área par do comercial e par do marketing, par de TI, par do desenvolvimento. Né? Então, eles estão no mesmo nível hierárquico de tomada de decisão processual. Isso é importante. Em termos de hierarquia dentro do time, a gente está falando de diretoria de CS, coordenação de CS, gerência de CS, da mesma forma que a empresa tem o diretor comercial, o gerente comercial, o coordenador comercial. Então, eu tenho todos eles como pares, porque cada um vai ter que puxa a sardinha para o seu lado, né? A gente sabe que empresa funciona assim, vai ter aquele momento que a gente vai puxar e não, esse processo vai ser assim, porque é assim que faz sentido, e se eu coloco uma pessoa que não tem voz hierárquica para fazer esse jogo ali, não vai funcionar, e o CS vai sempre perder. Tem até uma história engraçada de um cliente meu da consultoria, trazendo um pouquinho mais para a prática, que
no meio da consultoria, ele falou, Robson, a gente precisa dar uma pausa no contrato. Deu, ok, mas por que vocês precisam de uma pausa no contrato? Não, é porque eu não tenho voz hierárquica, eu sou coordenadora. Eu não posso ir lá falar para o diretor do comercial que ele tem que mudar o SLA. Então eu preciso pausar a consultoria, abrir um processo seletivo para um diretor de CS. Depois que eu contratar o diretor de CS, eu vou explicar para ele o que ele tem que fazer, e aí ele vai pedir para o diretor do comercial para ele mudar o processo, e daí a gente volta para a consultoria, tá bom? Ok. O que eu vou dizer nessa hora? É que a gente está acostumado a lidar com startups, né? Todo mundo vem com essa de que, não, CS é coisa de startup, coisa de tecnologia. E essa empresa, embora ela seja de tecnologia, ela não é uma startup. Ela tem mais de 35 anos e ela tem um processo enraizado culturalmente nela que é mais burocrático, que é hierárquico. Isso não quer dizer que ela não pode ter CS. Isso quer dizer que o processo vai precisar de 3 canetas a mais para ser aprovado. Então demora um pouco mais, né? E aí aquela ânsia que a gente tem de ter resultado, de ver funcionando, de cadê o dinheiro, né? Cadê aqui o CS vendendo mais? Cadê que eu não estou vendo? Acaba demorando um pouco mais para chegar. E aí essa passagem de bastão tende a ficar mais demorada em alguns casos, mais dolorosa em outros casos, mas no final, quando a gente consegue alinhar tudo isso, ele funciona muito bem, tão bem quanto em startups de pequeno porte ou empresas menores, né, mesmo que não startups. Uma das técnicas que o Estevão estava citando ali, eu gosto muito, que é quando a gente não tem só um departamento de CS ou de CX, que é a técnica de pods. A técnica de pods ela foi desenvolvida pela Wine by Design, e aqui no Brasil a gente tem a Renata Centurion, maravilhosa. Tenho certeza que ela vai assistir. Um beijo, Rê. Que representa o Wine by Design no Brasil. E a técnica foi desenvolvida pela Emília Danzinca, que hoje não está mais na Wine by Design, mas que eu continuo sendo muito fã. E nessa empresa, inclusive pela estrutura hierárquica que eles tinham, do comercial não largar o osso, porque eles não conseguiam largar o osso, tinha aquela coisa de tomar o cafezinho presencialmente com o cliente, a gente acabou usando essa estrutura de pods, onde não há uma passagem de bastão do comercial para o implantador, mas sim a junção de um time que olha para o sucesso do mesmo cliente. E aí eu tenho o comercial, o implantador, o suporte e mais quem tiver que ser envolvido num grupo só. Então a passagem de bastão ela não existe, diminuindo esse atrito, né, para a empresa que tem esse processo um pouco mais burocrático, digamos assim. Então dá para fazer. Se você que está ouvindo a gente aí é pequenininho, é startup, é grande, tem mais de 30 anos, é familiar, tá tudo certo, dá para fazer CS com pontos diferentes, com dores diferentes, com processos diferentes, mas se todo mundo estiver olhando para o cliente, vai dar tudo certo. Bem, pessoal, estamos chegando aqui às considerações finais, né, os momentos finais do nosso painel. Infelizmente, a gente conversou bastante aqui, espero que vocês tenham gostado até agora. E eu queria que cada um aí desse a sua mensagem, né? Se a pessoa não lembrar de nada que você falou, tem uma última mensagem para a pessoa. Se a pessoa lembrar, você está feliz, né? Poxa, se a pessoa lembrar disso aqui, eu cumpri minha missão nesse painel, né? Então, queria ouvir de vocês aí, qual que é a mensagem final? Beleza, vou começar aqui. Não, é Robson. Desculpa. Tá seguindo a sequência? Corta, desculpa. Não sei, tanto faz, eu acho que pode ser. Pode ser você, não tem problema não, Estevão. Pode? Ah, tá, beleza. Bom, pessoal, então assim, não precisa reinventar a roda. Você não precisa desenvolver, não precisa de ferramenta, que nem já disse a Hobbs, num primeiro momento. Você precisa fazer, é mais básico do que isso. Ouça o seu cliente, pergunta a opinião dele, e aí construa todo o seu contexto baseado nisso, construa os seus processos. Então, o segredo é ouvir o seu cliente. Ouça ele. É isso. Boa. Como eu falei, concordo sobre o que o Estevão, assim, de fato, preste bastante atenção no seu cliente, no que ele tem a dizer do teu produto, do teu serviço, para você começar, de fato, a montar a área. Eu já montei 2 áreas de CS e eu não tinha um CRM para usar. Foi Excel mesmo, e as pessoas perguntam, nossa, Rafa, mas assim, como é que você fez? Gente, seu foco está no cliente, dá para construir área sim. Então, se você hoje não tem
não pensa no CRM para CS, está em dúvida como é que você vai montar, primeiro escuta o teu cliente, né? E começa a fazer ali com o que você tem. Eu acho que desafios vão surgir ao longo do caminho, tem muito aprendizado aí para conseguir aplicar. CS, existe muito escutar CS para SaaS, né? Eu não trabalhei com CS para SaaS em nenhuma das empresas, foi tudo sobre demanda, uma de logística e outra de mercado de empréstimo consignado, né? Solução financeira. Então, assim, dá para construir, dá para colocar na prática. Então, se você tem dúvidas de se cabe ou não, cabe. Então, acho que essa é a minha consideração. Muito bom. Eu tô em dúvida de qual das minhas frases polêmicas eu vou usar. Acho que eu vou na número 2. Tem uma frase que eu brinco bastante, que é: enquanto você está no suporte, resolvendo problemas que você mesmo criou, o seu concorrente está lá tentando vender para o seu cliente. Então, se você precisa de um bom motivo para olhar para uma jornada de uso, de olhar para a CS, que seja com esse nome, ou com qualquer outro nome que você queira dar, o olhar para o seu cliente, lembra de construir uma jornada onde o cliente também fale com você sobre coisas positivas, sobre funcionalidades, sobre lançamentos, sobre conteúdo, sobre qualquer outra coisa que não sejam problemas que você mesmo criou na vida dele. Porque é isso que a gente faz no dia a dia. A gente vende e fala para o cliente, então tá, se você tiver um problema, fala lá com o meu suporte. E aí você só está resolvendo um problema que você mesmo criou. Então, muito cuidado na hora de fazer isso com o cliente e constrói uma jornada com pontos de contato positivos, falando coisas positivas com o seu cliente, não só sobre problemas. Bom, eu tenho só uma frase para dizer, que acho que vamos falar uma frasezinha legal, que o seu cliente ele também é um co-criador do teu produto. Legal. Muito bacana, pessoal. Então, eu gostaria imensamente de agradecer vocês por terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente conversando, essa experiência, né, esse background de vocês que é muito enriquecedor para a nossa comunidade, que ainda é pequena, mas é muito engajada e está muito interessada, né? Isso significa muito, assim, eu tenho certeza que várias pessoas vão gostar demais. E eu queria deixar aqui, para finalizar, os contatos do Estevão, da Hobbs, do Rafa, né? Quem quiser fazer perguntas, quem quiser... a gente vai ter a sessão de perguntas aqui do evento, tá? Mas independente disso, já fica aqui o contato de todo mundo, para se vocês quiserem entrar em contato depois. Vou compartilhar aqui a tela. E aí vocês tiram um print dessa tela com os contatos de todo mundo e fiquem à vontade aí para entrar em contato. O pessoal gosta de receber esses contatos e fazer essas trocas. Então é isso, pessoal. Até mais e aproveitem o evento. Até mais. Bom evento. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, bom pessoal. Foi um evento. prazer. Obrigado. Gente.